de volta para o Drive, tá? Então, vocês têm aqui atas, a gente vai colocar as atas aqui, tá? Então, várias coisas que a gente foi discutindo, né? As atas, inclusive, Tatiana, a gente definiu o seguinte: vai ter uma aluna responsável pelas atas de física e no primeiro momento, tá? Provavelmente no começo do que vem muda. E aí você seria responsável pela de matemática, mas acho que é só por essa reunião, porque acho que ano que vem já vamos mudar. Você já fez acho que 2, né? Essa vai ser a terceira. Mas eu achava que tinha que mudar cada aula. Ele falou assim: não, melhor deixar uma pessoa responsável pela ata, pessoa que já tem mais facilidade e tal. Então, se não for problema para você, pelo menos as 2 que você fez ficou bem boa. Sem problemas, professor. Tranquilo. E tranquilo, é só escrever. Ainda mais essa reunião. Se eu conseguir gravar a reunião, vai ficar mais fácil. Se esquecer, é só ver a gravação. Mas não, vai ser rápido. Vamos lá. Então, aqui você vai ter as atas da reunião, né? Eu vou pegar as que eu tenho, já vou colocar aqui também. Então, isso aqui foi terminado hoje, né? Então, tá vazio praticamente, tá? Materiais preceptores, alguma coisa que a gente queira colocar para vocês, texto que eu achei interessante, né? Então, qualquer coisa assim eu coloco nessa pasta aqui. Aí tem física e matemática, pasta de trabalho, né? Trabalho que vocês vão ter que enviar. Provavelmente a gente vai colocar aqui também, eu não vi, aqui, matemática, né? Eu acho que aqui que a gente vai ter que colocar, ó, tá vendo? Já tem o nome de vocês todos, tá? Beleza? E aí, aqui a gente vai colocar, acho que o plano de planejamento, mas eu acho que por enquanto ainda está vazio. Por enquanto está vazio. Aí a gente vai abastecer isso, os planejamentos que vocês enviaram e tal, né? Beleza. E aí vocês vão atualizando eles aqui, entendeu? Aquele planejamento sofre atualizações, vocês vão mexendo nele aqui mesmo, já fica tudo certinho, já fica, né? Já fica tudo como é que se diz, atualizado, beleza? Mas o importante que vocês vão ter é isso aqui, ó. W, por que ele coloca W? Ele colocou essa letra W para ficar sempre lá no final da pasta, né? Na pasta do Drive. Então, aqui vai ter matemática, física, tarefas de janeiro, certo? Ele já colocou, ele acabou de me enviar, mas já colocou aqui, ó. Beleza. Então, a princípio, eu vou colocar aqui o formulário e depois vou explicar a tarefa. E também, se vocês verem o formulário sem a tarefa, vocês não vão entender nada, né? Então, a gente já vai lá. Ó, então, o formulário é esse. Deixa ele aqui, nem leia agora, vamos para a tarefa. Ele já fica com o formulário aberto aqui, a gente vai comparando os dois. Tarefa é o seguinte, tá? Então, veja bem o que vocês vão fazer. Primeiro ano, sexto ano, pode ser qualquer série. A gente chegou a essa conclusão. Qualquer série, preferência do ensino médio, se alguém se identifica mesmo com o ensino fundamental, também pode. Tá? Escolhe a série que você quiser. Eu prefiro sexto e primeiro, porque foram as séries que eu acompanhei esse ano, tá? Então, que eu estou mais familiarizado com as aulas e tal. E aqui, a gente vai colocar aqui, ó. Deixa eu só lembrar aqui. Aulas, ó, Google. Aulas Paraná. Já até apareceu. Vou colocar a primeira série. Até digitei o primeiro errado e mesmo assim apareceu, ó. Ó, digitar Aulas Paraná, primeira aqui, né? Eu digitei errado, mas é a primeira série. Matemática. Digitei tudo errado. Tá. Digitou isso aqui, tá? Vai aparecer, ó. Aí só mudando a série já muda também esse linkzinho aqui, ó. Certo? Entrou aqui, gente. Vocês acreditem, agora no final do ano que eu fui descobrir essa página que o Eduardo me mostrou. Acho que ele descobriu agora, veio mostrar para mim. Eu falei, Eduardo, nunca vi essa página antes. A gente acompanha no Classroom, né? Nossa, mas aqui tava. Se eu vi isso aqui antes, até para fazer o RCO, a gente tem que colocar os conteúdos e tal, ia ser muito mais fácil a minha vida o ano inteiro. Mas só vi agora. Então, o que acontece aqui é o seguinte, ó. Você tem cada semana de aula, tá? Cada semana, começou na semana 3, tá? Então, não tem semana 1 e 2. Começou na semana 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vai até a semana, ó, 36. E aqui, claro, é muito mais, são 130 mais ou menos, 131 aulas, tá? Por que isso? Porque cada semana
Se você for clicar aqui, ó, semana 8, né? Vamos pegar aqui, semana 8, ó. Aí vem um PDF para impressão. Então, olha o que você vai ter acesso, né? Ó, PDF. Semana 8 é referente à aula 25, aula 26, aula 27, aula 28. São sempre 4 aulas por semana, tá? Sempre 4 aulas por semana. E aí você tem o assunto aqui, ó. Tá? Ah, então agora eu quero ver a aula. Aí você vai na aula 25, ó. 25, função quadrática, tá vendo? 25, 26, 27 e 28. Tá? Ó, retomou, recapitulação da função afim, depois recapitulou função quadrática. Porque, na verdade, a função quadrática começou lá na aula 22. Ó. Tá? Na aula 20. Né? E veio, certo? É assim, é bem lento o ritmo, é bem tranquilo, tá? Então, o que a gente quer que vocês façam? Então, vocês vão ter que assistir uma aula dessa. Olha a ideia, veja se vocês entendem bem a ideia da coisa. Não é para você ficar assistindo a aula, descrevendo, assim. Não. Eu quero que vocês imaginem o seguinte: vocês assistiram a aula, beleza. Agora vocês imaginam que você é aquele professor. Você deu aquela aula, você acabou de assistir, certo? A gente quer que você adivinhe, claro que não vai saber, mas adivinhe qual seria o seu planejamento. Mas não é aquele planejamento formal, gente. O que a gente quer que a gente quer que você assista uma aula, tá? E preencha esse formulário. Então, repare que o formulário é bem informal. Título da aula, número da aula, né? O link, já coloca o link aqui, né? Copia o link e vem a sequência da aula. O que é a sequência da aula? Ah, o professor começou, por exemplo, vai falar de função quadrática. Então, eu, por exemplo, se fosse a minha aula, tá? Eu começaria com um exemplo assim no dia a dia. Ah, você vai lá no... Ou função afim. Função afim que é mais simples, função do primeiro grau. Eu dou um exemplo no posto de gasolina que você vai pagar a gasolina, aí na bomba lá mostra, conforme os litros, já sai o preço, porque dentro, falo assim para os alunos, né? Porque dentro da bomba já tem um cálculo, já é uma função ali dentro, que já vai te dando o preço em função dos litros que você vai colocando, já sai o preço, mas a função é pegar a quantidade de litros, multiplicar pelo valor da gasolina, e vou explicando isso para atiçar a curiosidade dele. Aí depois eu vou para a parte teórica propriamente dita, ó, função afim, função do primeiro grau, é assim, desse jeito, pá. Depois eu dou um exemplo, depois exercício. Então, essa sequência de coisas bem informal, tá, gente? É que a gente quer que vocês escrevam aqui. Então, vai ser muito fácil. Vai assistir a aula, o professor vai começar assim, gente, lembra? Ó, o professor deu um exemplo do dia a dia, né? Daquele conteúdo. Depois ele deu a parte teórica, começou com a parte teórica, só que vai esmiuça o máximo. Não precisa ter só 6 itens, como tem aqui. Não precisa ser só isso. Você vai acrescentando linhas aqui e vai numerando. Ó, por exemplo, lá, logaritmo. Ah, então o professor deu um exemplo, existe aquela fórmula de terremoto, não sei o quê, que sempre cai em problemas e tal, e é usado o logaritmo. Só para o aluno saber onde é que usa isso no dia a dia, né? E aí, depois o aluno viu, o professor fez a parte teórica do logaritmo, depois ele... aí você vai colocando parte teórica, aí ele deu a definição, aí você coloca a definição, logo, blá, blá, blá. Aí as propriedade tal, ele fez isso. Então você coloca aqui, basicamente, vai destrinchar aquela aula. Claro, gente, olha só, existe uma coisa que vai ajudar vocês, mas não é copiar e colar. Por isso que vocês têm que assistir a aula e preencher isso aqui da melhor maneira. O que você vai copiar e colar? Exatamente esse PDF. Né? Quando eu cliquei aqui na semana, lembra? Quando você clica na semana, só tem um PDF. Esse PDF é da semana toda. A gente não quer que você analise a semana toda. A gente quer que você analise 2 aulas por semana. 2 aulas por semana. Você vai escolher 2 aulas e vai fazer isso por semana. Então, olha aqui, ó. Aqui tem um PDF, resumão de tudo. De tudo. Tá vendo? Ó, o gráfico de uma função pode ser... Aí ele, né, ó, ele coloca aqui, concavidade, parará. Então, isso é o que é falado, o exemplo que ele viu. Tá? Então, realmente, você pode tirar muita coisa daqui para te ajudar. Não tenha dúvida. Mas a gente não quer que você copie, você quer que você escreva com as próprias palavras, gente. De maneira bem informal. Isso aqui não é um trabalho, é como se fosse uma agendinha lá que você está preenchendo. Tá? Então, aqui, repare que o PDF tem lista de exercícios, entendeu?
Então, você vai só colocando no final, e aí tem mais o quê? Observações, né? Que você queira fazer, tá? Essas observações, gente, são observações pessoais, suas. Por exemplo, aí sim, ali é só você observar o que foi feito, da parte de cima. Chegou em observações, gente, qual que é a ideia? Gente, tá todo mundo me ouvindo, né? Se não ouvir, me avisa. Acho que tá todo mundo me ouvindo. Chegou em observações, você vai colocar a sua opinião. Não tem problema. Mas eu não vou. Pode falar o que você achar, tá? Então você pode colocar assim: se eu fosse professor, eu teria falado primeiro dessa coisa para depois falar daquele outro. Achei que ele inverteu a ordem. Eu achei que, entendeu? Achei que ficou complicado de entender para os alunos. Achei que o exemplo não foi muito feliz. Tem outros exemplos. Aí pensa num que você faria. Ou, às vezes, quem já deu aula desse assunto, para quem já dá aula, gente, o conselho que eu dou, para quem já deu aula em sala de aula e tal, que muitos aí já fez isso, se por acaso já deu aula para o primeiro ano e tal, escolha uma turma que você já deu aula, uma matéria. Seria mais fácil ainda, porque você vai comparar com a tua. De repente você vai falar, olha, eu usaria um exemplo assim, que eu acho que é mais fácil do aluno entender. Né? Eu acho que esse exemplo que o professor usou ali, eu acho que não foi muito legal. Tá? Não tem problema. As aulas da CED, pode falar o que você achou, você pode até elogiar. Nossa, acho que o professor, que aula bem dada, aula bem, o ritmo lento, todo mundo entende. Já vou avisando que o ritmo da aula é lento, né? Porque, gente, aula, não tem nível. É aula para alunos do nível do colégio tal. Não, é aula para todos os níveis, né? Então, você não tem como acelerar o ritmo é lento, tá? Já vou avisando. Eu achei, pelo menos, né? Achei que, na minha opinião, por exemplo, o professor manda fazer um exercício e fica esperando 5 minutos, ele fica parado lá esperando 5 minutos, dá o tempo para voltar, né? Acho que ele vai beber uma água, então ele podia só falar para o aluno dar um pause. Dá um pause no vídeo, gente, tenta fazer o exercício e volta, tá? Mas é porque as aulas eram ao vivo, não eram gravadas, né? Elas ficavam ali para os alunos consultarem depois, mas muitas vezes... Mas não era ao vivo, não. Sempre um dia antes já ficava à disposição. Então, eles poderiam ter feito isso tranquilamente, tá? Poderiam ter dado um pause e... dá um pause no vídeo agora, tenta fazer, depois você volta. E o aluno, interessado ou não, vai fazendo. Mas não, fica 5 minutos, o tempo rolando e ele lá parado esperando dar os 5 minutos. Isso aí eu não concordei. Achei que o vídeo ficou muito longo, muito extenso, mas existia essa percepção no início. As aulas iniciais, vocês vão ver que levam 45, 50 minutos, tá? Por quê? Acreditava-se que uma aula, ninguém percebeu ali que quando você vai gravar uma aula, em 20 minutos, 25 minutos, você grava uma aula de 50 minutos. Em sala de aula presencial, em 20 minutos você grava, não tem ninguém te interrompendo, não tem ninguém. E outra coisa, você pode ir num ritmo mais rápido, porque o aluno pode parar e voltar quantas vezes ele quiser. Então você não precisa ficar, veja bem, não. É acelerando, não entendeu? Volta e vê de novo, né? Já que vai ficar gravado, eu acho que faltou isso, tá? Faltou esse dinamismo, assim. Então, às vezes... isso que a aula era de matemática, gente. Eu ficava imaginando uma aula de português, assim. Nossa, deve ser para morrer, deve ser para dormir, babar em cima do computador. Mas tudo bem. Tá? Nem assisti de outras matérias. Mas, então aqui você tem, primeira análise da semana, segunda análise da semana, 2 por semana. Tá vendo que legal? Isso aqui tudo o Eduardo fez, tá? Então, tarefa número 1. Beleza? E vocês vão ter 2 por semana. Se eu não me engano, são 6 semanas. Então, vão ser 6 tarefas. Uma coisa assim, tá? Gente, alguma dúvida disso aqui por enquanto? O que vocês acham? Ficou difícil de entender? Acho que não, professor, tudo certo. Porque eu acho o seguinte também, é o tipo do negócio, gente, que a gente idealizou. A gente não viu nenhum pronto ainda, tá? Pode ser que quando vocês começarem a apostar, tem data, ele colocou até um prazo de entrega, tá? Seria muito melhor, gente, para vocês. Eu sei que vocês nunca escutam o professor velho, mas tudo bem. Vê se escuta agora. Não deixa para fazer tudo na última semana, gente. A semana de férias é semana de férias. Se vocês fizerem isso daqui, é rapidinho, tá? Ele colocou um prazo de entrega, se eu não me engano, são nos domingos, porque tem gente que trabalha.
né? Mas se fizer todo dia, é rápido, não é uma coisa demorada, não, tá, gente? Não vá ficar inventando chifre em cabeça de cavalo, tá? É simples, é bater o olho na aula, vai assistindo. O ideal é você não preencher direto aqui, de repente, com um papel na mão, uma caneta, você vai assistindo a aula e vai anotando. Ah, ele fez um exemplo. Mas tenta ser o mais minucioso possível. Ele deu um exemplo da avó com o neto, sabe? Uma coisa assim, boba, só para você saber o que ele está falando. Ele deu um exemplo tal, depois ele fez isso, descreveu as propriedades, deu um exercício para os alunos tentarem resolver, no final resolveu o exercício, essa foi a aula. E acabou. Tá? E aí, sempre dê a sua opinião. Procura sempre colocar nas observações, tá, gente? O que você achou? Eu achei uma aula boa. Não gostei por causa disso, tá? É um trabalho, gente. Talvez esse seja o trabalho que vocês vão ter um crescimento muito grande, tá? Poder assistir uma aula e criticar. Criticar livremente, tanto colocar pontos positivos como negativos. Não é sempre que a gente tem essa possibilidade. Às vezes vocês ficam sem graça, tá? Inclusive, quem entrar lá, quem quiser, tá? Aí eu agradeceria imensamente. Se vocês forem no Classroom, tá? Vocês podem muito bem, lá no Classroom tem atividades do professor e tem algumas aulas que eu coloquei, tá? Minhas, que eu gravei, coloquei lá no YouTube e tal. Se por acaso quiserem assistir aquelas aulas, né? Quem quiser também pode me pedir pelo WhatsApp, professor, qual que você sugere? Eu vou ver uma lá e vou te indicar, mas não que eu acho que aquela seja melhor, mas eu acho que não tem melhor, é menos pior. Mas, assim, é uma aula que eu fiz com a mesa digitalizadora, falando, aparece eu, às vezes, eu resolvendo exercício, comentando, e quem quiser assistir também e me dar um feedback, nossa, ia ser muito bom, tá? Pode até substituir uma aula dessa daí, entendeu? Vou assistir uma do professor agora, tá? E aí assiste, coloca lá a aula do professor, título lá, aula do professor, coloca o link embaixo, né? Aula do professor, o conteúdo, o link embaixo, e aí você faz exatamente igual. O professor fez assim, fez assado, eu achei que ele foi assim, pode criticar à vontade, que isso para mim é a melhor coisa, crítica vindo de alguém vindo de gente que é do meio, né? Que participa, que estão estudando agora. Doutor, posso pedir umas dicas para a Tati aí? A Tati manja. Não, sem dúvida. A Tati já está na minha lista. A Tati já está na minha lista que no ano que vem, Tati, você se prepara, porque agora também eu entrei de férias, não vou fazer mais. Mas no ano que vem, Tati, você se prepara, que eu já fiquei sabendo que você é o Hans Donners aí das aulas. Oh, aí eu fico lisonjeada. Você se prepara que você vai me dar aula particular de como fazer um vídeo dinâmico. Eu assisto meus vídeos, eu acho assim horríveis. Eu acho que é muito devagar. Aí eu corto todas as vezes que eu paro de falar, 1 segundo, corta. Aí fica mais rápido. Só que, sei lá, mas assista algum meu lá e me dá um feedback, tá? Pode me dar um feedback tanto dessa parte técnica da gravação, né? E como da aula também, professor. Eu achei que aqui esse exemplo ficou muito difícil. Eu acho que o aluno não entendeu. Eu, como aluno, não entenderia, sabe? Uma coisa assim, pode falar da parte tecnológica também, tá? Eu gosto de receber feedback assim de boa, tranquilo. Beleza? Eu acho que a gente não pode ter essa coisa, nem medo de criticar, porque você está ajudando o colega, não tem jeito. Você critica ele, tem uma crítica construtiva, assim, você está ajudando. E nem medo de ser criticado, porque você tem que olhar, putz, será que é mesmo isso? Nem que você não concorde, mas já fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Fala, putz, vou dar uma olhada nisso, pode ser que tenha razão e tal, já ajudou, tá? Então, essa é a ideia. Então, voltando aqui. Aqui são as aulas. Aqui já aparecem os conteúdos, né? Aqui já aparece o conteúdo. Mas aí a hora que você escolhe, pode ir pelo conteúdo. Eu quero fazer função inversa. Olha aqui, ó. Função inversa. Eu quero fazer função inversa. Tá, mas eu não sei que semana que ela tá para achar o PDF. Aí você tem que meio que chutar, né? Mas aula 34, divide por 4, vai estar mais ou menos na 7ª semana. Alguma coisa assim. Não, 7ª semana não. Porque foi aula... Então acho que vai ser lá pela 9ª semana. Será?
Teve a aula 34 da função inversa, né? A função inversa era a aula 34. Se eu colocar aqui, ó, 33, quase que eu... Tá? Aí tem que ser no show. Semana 10, tá? Gente, aqui quando aparece 3 aulas, eu acabei de falar que cada semana tinha 4 aulas e aparece uma com 3. Provavelmente era um feriado, alguma coisa assim. Aí tem aula menos, tá? Mas, a princípio, são 4 aulas por semana, né? Então, provavelmente é na semana 10, então. Tem a aula 34, e aí você já vai ter toda aquela, ó. Aí você vai abrir aqui semana 10, PDF, né? Ó, já vai estar a aula 34, 35, já vai ter tudo que foi visto, né? Então aqui você já tem uma ideia do que vai aparecer na aula, mas o ideal, gente, é você tentar fazer pelo menos o esboço lá, sem nem ver esse PDF. Já coloca a aula para rolar, não precisa nem entrar no Classroom, né? Aqui mesmo, ó. Aqui já aparecem os slides, isso aqui também é interessante, ó. Aqui tem todos os slides que aparecem na aula do professor, que também tem no Classroom, né? Ó, aparece todos os slides que vai aparecer lá, o professor falando. Aqui é melhor que aquele PDF, eu acho, ó. Aqui aparece exatamente o que ele vai começar, ó. Nesse caso, ele começou a aula com relembrando que era função, o que é um domínio da função, que é a imagem, coloca tudo isso. Depois, né? Depois que ele fez isso, ele lembrou do domínio, do contradomínio, da imagem, parará. Você vai só descrevendo, gente, descrevendo. Como se você fosse contar para alguém qual foi a sequência da aula dele. É isso. Tá? Aí ele falou da função inversa, da função composta, né? E depois ele entrou para depois chegar na função inversa. Ó, então tem toda essa trajetória. Aí ele fez a definição, exemplo, exercício, entendeu? Só que às vezes, cuidado, que aqui a gente não sabe se foi exemplo ou exercício, é escrito exercício. Mas às vezes já está resolvido, às vezes ele coloca o aluno para resolver. Aí você tem que assistir o vídeo. E o vídeo está logo em cima aqui, ó, vídeo aula. Apertou no vídeo aula, já vai para o YouTube direto, começando a vídeo aula lá. Beleza? Tá? Vou dar um pause aqui, senão vai... Então, gente, difícil isso? Vocês acham que está muita tarefa? Ai, professor, muita tarefa. Não, né? Ou Tá acha... tranquilo, professor. Acho que está tranquilo? Eu acho que vocês vão tirar de letra, porque é uma coisa assim que não tem, não precisa ter tanta formalidade e tal. Descreva as aulas, descreva o que você está vendo, né? Só não esquece de dar a opinião de vocês nas observações que a gente comentou. Acho que é importante, tá? Colocar o que você achou pessoalmente mesmo, tá? Inclusive, se quiserem, né, como a gente falou, ver a minha aula, também coloque as observações de vocês, tá? Eu acho que isso era o mais importante, tá? E outra coisa, quando você for colocar ali a tarefa, naquela pastinha que a gente colocou lá, que tem o W, né? W, tarefa de janeiro, tá? Coloque sempre... bom, deixa eu colocar aqui. Vou até colocar aqui. Vou fazer aqui uma... Compartilhar aqui com vocês de novo. Tá. Quando você for colocar o nome, tá, gente? Vamos combinar o seguinte. Reparou na lista de nome que tem uma numeração na frente, tá? Essa numeração, gente, vamos procurar manter, tá? Vamos procurar manter essa numeração. E aí você vai colocar M de matemática, 01, quem é o número 1, e vai... Deixa eu colocar aqui, ó. Mas só para vocês ficarem a par. Aqui, ó. Bom, acho que agora já... Ó, então a receita é essa daqui. Vai colocar lá, por exemplo, M01, né? Aí vocês vão colocar o nome de vocês, tá? E a data sempre é a última data da semana, tá? Data ou a semana, tá? Mas coloca a data. Melhor a data, o último, né? A última data da semana, pode ser a última sexta, ou a data do domingo, que é a data de entrega ali, né? Coloca aquelas datas que estão previstas para entrega, melhor, tá? Mesmo que você entregue antes, não precisa entregar naquela data. Gente. Terminou, vou fazer tudo já na segunda-feira, já faz, uma na segunda, uma na terça, já envia, não tem problema. E aí coloca aquela data daquela semana,
que está ali previsto. Não coloca a data que você está enviando. Só para ficar tudo na mesma ordem, tá? Na mesma sequência ali. Beleza? Então, M01, M02, aí vai depender né? Vai depender da ordem que está o teu nome. Coloca lá M, nome e a data. Beleza? Tá? Então, não esqueça de colocar essa numeração para ficar mais fácil da gente depois colocar tudo no Drive. Vai ficar tudo no Drive, tá? Então, acho que vai ser legal. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Agora que eu vi que o Eduardo está aí, ó. Eduardo, quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Se alguém quiser falar. E... Acho que não, professor. Acho que por enquanto tá tudo certo. Eduardo? Vocês estão me ouvindo aí? Estamos sim. Só a imagem que não está... Não tem problema. Tá. Bom, como é que faz aparecer a câmera aqui que estou aprendendo? É que você não ligou a tua câmera. Aí, quando você vai para baixo com a setinha, você está no computador, entendi. aparece a câmera. O que está acontecendo? Aê! Agora foi. Pessoal, então, eu queria agradecer a presença de vocês, né, nessa última reunião aí. E nós conversamos com o professor da física também. Os alunos da física terão os números com F. No Blackboard, a gente está postando assim. E a próxima atividade que a gente vai fazer em fevereiro será elaborar planos de aula. Então, se alguém quiser, e depois vocês vão dar algumas aulas. Eu vou confirmar com o professor Reginaldo se é 40 por aluno, tá? Ou se vocês vão entrar 40, são 40 intervenções, né? Então, uma ideia que vocês podem fazer é pegar uma variedade de aulas, mas ver aulas de começo de ano. Então, eu já elaboro o plano, já vou inserir. Provavelmente o professor Gustavo vai estar dando essa aula e a gente já vai estar com aquela aula na hora de fazer o plano, se não vier nenhum pronto, né, do professor Reginaldo, a gente já tem esse plano, mais ou menos, o conteúdo, e já entra a gente vai entrar na aula do professor Gustavo, vocês vão entrar com aqueles conteúdos iniciais ali, que provavelmente sejam esses, né, professor? Sim. Eu acho que por isso que essa tarefa que eles estão fazendo agora vai ajudar eles muito das férias aí. Então, basicamente é isso. Nós vamos fazer uma atividade depois para relatar a primeira fase, que é diagnóstico da realidade, né? PPP, PPC. Na residência, segundo o professor Reginaldo, as atividades, a CAPES vai abrir lá um espaço e a gente não insere nada. Cada estudante vai fazer o seu trabalho, sabe? Por isso que é importante, nós colocamos uma pastinha para cada um ali, aí você vai guardando o que você fez nas semanas, né? Já vai organizando. Tem um diário de bordo para quem quiser nos ajudar ali, colocando datas, todo mundo pode mexer. Por exemplo, coloca essa aula dia 17/12 no diário de bordo, diz o que foi discutido, tal, vai ajudando a turma. Esse diário de bordo foi dada a ideia no final do PIBID lá, para a gente fazer. Só que a diferença do PIBID é que eram por grupos, né?
e aqui individual. Então, vamos colocar, por exemplo, assistiu dia tal, teve um meet que o professor proporcionou, tá? Você pode colocar no diário de bordo, colocar no seu trabalho. Então, só lembrando vocês que essa atividade não é porque a gente quer, né, trabalhar nas férias, é porque, segundo a CAPES, a gente está recebendo e o mês que eles mais olham é janeiro. Eles vão dizer assim, não teve aula, então foi feito o quê, né? E, e daí, lembrando assim que cada pessoa recebe 23 horas por semana. Então, 23 horas mensais. Então, seriam 6 por semana, mais ou menos. 4 horas seriam no colégio da polícia, que seria essa reunião. E depois, 2 horas seriam atividades em casa. Então, você pode colocar toda semana a ata da reunião e depois colocar alguma atividade que você fez, uma pesquisa, né? Então, fazer isso lá desde que teve o seminário, né, ali de outubro, vai colocando ali. A gente já teve um aluno da física que colocou leituras que ele fez, tal, certo? Então, basicamente é isso, professor. Então, de parabéns aí o pessoal. E o ideal seria fazer mais rápido e depois descansar, né? Esquecer tudo. É isso aí, obrigado. Você tá sem áudio, professor. Opa, Oi. E agora? agora? Agora Tá sim. ouvindo? Saiu o plugzinho Deixa eu ver. Não, agora acho que tá. Agora acho que. Tá, Beleza. agora estão. Então, é Então, só gente, isso. Deixar o gostaria de professor agradecer. terminar, desejar um Feliz Natal aí para vocês. Bastante saúde, que eu acho que é o mais importante, né, nesse momento. E Valeu, o Eduardo. professor falou que ele gostaria, a gente também, que voltasse tudo ao normal, que a gente fosse lá no colégio, para vocês verem como é bacana, tal, mas isso tudo vai passar e a gente vai voltar. Tá? Um grande abraço para todos. Valeu, Eduardo. Obrigado. Valeu Até mesmo. mais. Boas festas. E alunos também, obrigado por vocês estarem sempre participando. Acho que a participação aqui foi grande, né? Todos entregaram o planejamento, tá? Bruno, hoje de novo mandei o teu problema lá do teu e-mail, tá? De novo perturbando. Acho que a gente vai tentar pela PUC mesmo, porque pelo colégio direto não está dando, tá? Então, falei com o professor Eduardo também hoje sobre o problema lá no teu e-mail do Classroom, tá? Então, a gente está tentando solucionar também. Mas já me enviei de novo perturbando o pessoal do colégio. Então, assim que tiver um resultado, eu te mando, tá? E os demais eu gostaria de agradecer, ser sempre presente, sempre fazendo, nunca reclamando e tão tranquilos, tá? Espero conhecer vocês um dia pessoalmente, tá? Eu acredito que eu acho que no comecinho não, mas eu acho que logo que começar as aulas, março no máximo, eu acho que a gente já vai ter aula presencial, assim, março, abril, né? Eu acho que eu sou sempre otimista nesse ponto, tá? Gostaria que já começasse logo no início, mas eu acho que não vai ser possível. Tá? Mas eu espero que o mais breve a gente se conheça, né? Faça uma reunião presencial, depois vocês assistam minha aula, depois eu posso assistir vocês trabalhando. Acho que vai ser muito legal. Eu acho que essa turma tem um potencial muito grande, assim, de pessoas de muito potencial, tá? Então, eu gostaria de agradecer, desejar um Feliz Natal para vocês, para a família de vocês. Sempre se cuidem, cuidado com essas festas, né? Fim de ano, tá? Principalmente quem tem parente mais velho, grupo de risco, essas coisas.
cuidem bem deles, tá? E, claro, gente, a gente está de férias a partir de hoje, né? Daqui, né? Da residência, mas sempre que vocês forem preencher, assistir uma aula, ficou com dúvida, até mesmo, de repente, gente, eu não duvido que vocês achem até algum erro, normal, tá? Ih, professor, acho que o professor falou isso, acho que ele estava errado. Pode mandar para mim, problema nenhum, tá? Manda no e-mail, no WhatsApp, né? No WhatsApp a gente troca ideia, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem para preencher, troca ideia, tá? Só não deixe de preencher, beleza? Fazer no dia certinho. Tá bom? Então, gente, se não tiverem mais pergunta nenhuma, era isso. Obrigado mais uma vez. Foi muito bom conhecer vocês, mesmo que remotamente, tá? E no ano que vem a gente continua. Beleza? Então, estamos dispensados. Valeu. Valeu, Bruno. Valeu. Tchau, tchau. Boas festas, professor. Para Tchau, vocês. Milena. Até. Obrigado. Tchau, Gideon. Tchau, boas festas, professor. Obrigado, Tchau, Gideon. gente. Até mais. Bom final de ano. Tchau, Nicole. Obrigado. Tchau, tchau, professor. Só para avisar, o professor Eduardo pediu para tirar um print aqui de última hora. Eu tirei e foi, tá beleza? Beleza. Estou gravando também. Vou até parar a gravação. Beleza. Boas festas, professor. Tá, joia. Obrigado, gente. Obrigado. Falou, professor. Bom final de ano e até mais. Valeu. Obrigado, João. Um abraço.